Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, né? Vamos aí dar continuidade ao nosso assunto. Nosso tema é Segundo Reinado, né? Um assunto grande, né? O conteúdo é bem grande. Vamos aí nesta discussão, na sequência. Deixa eu só ajeitar aqui para abrir o bate-papo. Pronto. Estamos aí prontos. Nós ontem, na aula de ontem, a gente viu umas tabelinhas, né? Vimos umas tabelinhas, vimos umas fotinhas, né? Começamos a falar sobre a mão de obra, a vinda dos imigrantes, a questão do embranquecimento da população, porque a nossa população estava condenada ao fracasso devido à miscigenação, né? Nada mais idiota do que um nazista, né? do que um nazista brasileiro, né? Eu defendo o purismo, né? o arianismo. Nada mais idiota do que um nazista tupiniquim, né? Nada mais idiota do que um nazista tupiniquim. Nada. Certo? Ele é mais idiota do que o nazista original. É isso que eu quero dizer. Beleza? Então tá aí. A gente estava discutindo a questão do abolicionismo, né? A gente começou a falar das leis para inglês ver, né? Vimos aí que como é que vai crescer essa força do abolicionismo, né? Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Sempre lembrando, de vez em quando, vocês me dão um oi para eu perceber que eu não estou sozinho na sala, tá? Please. E em 1871, a Lei do Ventre Livre, né? A escravidão é um roubo. Se torna um lema oficial da campanha abolicionista, certo? Com duas tendências. Uma moderada, defendendo o abolicionismo pelas vias legais, com seus principais representantes José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, intelectualzão. Já mostrei o livrinho para vocês, né? Do Joaquim Nabuco. Já mostrei para vocês esse livrinho aqui, né? Do Joaquim Nabuco. Um grande intelectual brasileiro ignorado, né? Pela história tradicional, dos livros de história tradicional, né? Assim como José do Patrocínio, né? Entre outros. E Jerônimo Sodré. A segunda tendência, mais radical, defendia a conquista via luta por parte dos escravos. Seus representantes foram, vou acertar essa palavra aqui, o André Rebouças, Raul Pompeia, Luiz Gama e Antônio Bento. Alguns desses vocês tiveram contato nas aulas de literatura, certo? Então você tem aí que a defesa abolicionista vai ter duas vertentes, né? Uma mais radical e uma buscando uma via mais legalista, né? Pacífica, vamos dizer assim. O movimento cresce nas cidades com o crescimento do trabalho assalariado e as ideias se difundiam, levando ao envolvimento de alguns grupos de trabalhadores organizados, veja só, né? Como o Ferroviário de São Paulo, que arrecadavam dinheiro para alforriar escravos. Isso é bem marcante você perceber. A participação de pessoas, né, de trabalhadores, enganjando-se numa causa que, em tese, não era deles, né, de terceiros. Então, eles se organizam na busca de arrecadar recursos para comprar a liberdade de indivíduos. Né? Tipógrafos se recusavam a imprimir material pró-escravidão e a greve de jangadeiro no Nordeste. Né? O Francisco Jangadeiro ele se recusava a transportar escravos, né? nesse período de abolicionista. Certo? Então nós temos alguns eventos importantes aí, certo? Nessa campanha de pressão pelo fim da escravidão. É importante frisar que muitos dos abolicionistas, né, ligados à elite, o são puramente por perspectivas econômicas, certo? Nem todo abolicionista é abolicionista pela causa, né, do ser humano, né, do negro escravo. Né? Ele está defendendo uma bandeira porque tal bandeira vai lhe favorecer de alguma forma dentro das perspectivas econômicas. Né? A integração daquele mundo, do mundo Brasil, né, a essa perspectiva
capitalista. Importante perceber isso. Em 1885, o Império responde às licitações populares com a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários. Atenta, a Lei dos Sexagenários também é conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, assim como a Lei do Ventre Livre também é conhecida como Lei Visconde do Rio Branco. É importante perceber esse detalhe que às vezes vai cair notícia. A Lei do Visconde do Rio Branco, eu nunca ouvi falar nisso. Claro que sim, a Lei Visconde do Rio Branco é a mesma coisa que a Lei do Ventre Livre. A Lei Saraiva-Cotegipe é a mesma coisa que a Lei dos Sexagenários. Às vezes caem esses termos diferentes em textos e você se perde. Então atenta a isso. Que promoveu uma reação negativa por parte da população. Certo? O que foi a Lei dos Sexagenários? O indivíduo, quando alcançasse 60 anos, ele seria liberto. Bom, isso vai ser assim ridicularizado pela população, né? Primeiro porque dificilmente o negro chegava, escravo, né? Chegava aos 60 anos. Depois porque quando ele chegava aos 60 anos, libertá-lo para o Senhor era interessante. Não é? Porque aquele indivíduo com 60 anos já não consegue produzir, certo? Como desejado. Certo? Ele é mais um estorvo, certo? Do que algo que funcione para o dono de escravo. Certo? Então vão haver muitas críticas em relação a essa lei. Por isso que a gente chama de leis, também vamos chamar essas leis de leis para inglês ver. Você está tentando dar uma satisfação para essa Inglaterra que pressiona o Brasil, né, para adequação ao capitalismo, e você então propõe a libertação de escravos com mais de 60 anos e a lei do ventre livre. Cabe falar na lei do ventre livre, vamos pensar na perspectiva, a mãe, né, que está próxima a ter o filho, certo? E logo após ter o filho, ela não tem condições de exercer trabalho imediatamente, certo? Claro que ela não vai ter aí direito ao benefício, onde fica 3, 6 meses em casa com a criança nessa época, é óbvio, né? Logo assim, que a criança ela vai ser, certo? Vamos buscar o meio de que ela volte a trabalhar. Mas ela precisa dar atenção a essa criança não, esse bebê não vai trabalhar, mas ele precisa ser sustentado. Então, todas essas questões envolvendo a gravidez e o parto, logo em seguida, vai ser negociada com esse patrão, que muitas das vezes vai fazer o quê? Essa criança é livre, mas ela vai permanecer trabalhando naquela propriedade por um tempo para cobrir estes custos do período em que ela não produzia, em que ela vivia às custas do dono da propriedade, certo? Então, efetivamente, tanto a lei Saraiva-Cotegipe quanto a lei do ventre livre não vão causar um impacto esperado. É claro, olhando da perspectiva do escravo, certo? Ela pode ter tido um impacto positivo em que sentido? Bom, até onde vale a pena um homem de 60 anos morrer um homem livre, né? Pensando na perspectiva da mãe, né, que vai parir um filho, qual a relevância pela do filho nascer livre? Para essas pessoas, essas leis devem ter tido alguma relevância. Mas quando nós estamos falando de impacto efetivo para a libertação dos escravos, né, essas leis serão bastante criticadas pela falta de efetividade delas, por esse objetivo maior, que era o fim da escravidão no Brasil. Né? Observa-se que a falta da liberdade, trabalho excessivo e maus tratos promovida contra os negros, né, contra os escravos, não incomodava grande parte da sociedade que não via em tais ações como injustiças. Por quê? Por que a sociedade não via a escravidão como algo ruim? Porque já estava naturalizado, né? Já estava naturalizado. Desde que eu me entendo por gente, tem escravos. Existe essa relação de superioridade entre o branco e esse indivíduo negro que é tratado como um objeto. Né? A nossa sociedade tem por característica naturalizar as desgraças, principalmente as desgraças alheias. Né? Nós temos aí o Covid, né? Nós estamos vendo um momento de Covid. Né? As pessoas naturalizaram, é só uma gripezinha, a maioria está curando, então não tem problema sair, bater perna, gandaiar à noite, certo? Sem máscara. Naturalizou-se, né? Porque quando essas pessoas, quando olham para o lado, ela vê os dela ficando doente, mas curando. Ela não consegue enxergar quem está em condições
desfavoráveis que estão morrendo. Certo? Então a sociedade brasileira nessa época ela não se incomoda, em sua maioria, com o trabalho escravo, porque para ela isso é natural. Certo? Para ela isso é natural. Importante perceber isso, essa naturalização da desgraça, principalmente a desgraça alheia. Né? Aquela ideia do eu não vou me preocupar com a injustiça do próximo. Certo? De vez em quando a gente vai lá dar uma esmolinha, de vez em quando a gente vai na igreja e pede milagres divinos, né? E se satisfaz a alma com isso, né? Oh, hoje passou um homem aqui, eu dei um copo d'água para ele, dei um prato de comida. Nossa, eu fiz uma boa ação. Né? A gente gosta de fazer caridade, a gente não gosta de justiça social. Infelizmente, isso é o que parece quando a gente analisa a sociedade brasileira. A brasileira adora fazer caridade, mas ela tem aversão ao que a gente chama de justiça social. Parece que fazer justiça social vai tirar alguma coisa dela, né? Sendo que essa maioria seria beneficiada por essa justiça social. É um bom tema para se pensar, sabe? Essa relação que a gente tem com a caridade em detrimento de um projeto de justiça social e desenvolvimento de pessoas. Importante pensar isso. Pensa sobre isso, certo? Pensa sobre isso, né? O quanto você, claro, vocês são segundo ano, mas vamos começar a pensar isso, vocês enquanto jovens, né? Vocês enquanto jovens, o quanto a nossa sociedade está preocupada com essa questão, né? Com a questão da justiça social. Vamos começar a pensar em coisas que a gente naturaliza, né? Como eu falo de desgraça, no tempo, quando eu tinha a idade de vocês, se morresse uma pessoa na minha rua era um escândalo. Hoje as pessoas morrem, você passa por cima, para ver, fala, geralmente você vai ouvir algum comentário estúpido, tipo, se morreu era porque era vagabundo, como se alguém tivesse o direito de matar outra pessoa, independente do que aquela pessoa seja, né? Então, se você passa pano, vamos dizer assim, né? Se você naturaliza a desgraça ali, você está abrindo um precedente perigoso para você ser a próxima vítima. E alguém vai passar pano para aquela desgraça que você sofreu. Possivelmente, né? Então, muito cuidado com essa naturalização das tragédias, né? Muito cuidado com a naturalização das tragédias, certo? Porque a gente pode abrir um precedente para que a gente venha a ser a próxima vítima, né, dessas injustiças. O exército demonstra insatisfação por ter uma função de perseguir escravos fugitivos e se recusava a continuar exercendo a função de capitão do mar. O exército servia para quê nessa época? Para caçar escravo fugitivo. O escravo fugia, certo? O exército geralmente ia atrás desses escravos fugitivos. Como é que achava? O cara ia fugir, se achava como? Ora, se você visse um negro andando na rua e tem um determinado horário que ele devia estar trabalhando, ele vai ser abordado e questionado de onde ele é, de onde ele vem e quem ele pertence. Então não é tão simples, certo? Por isso a ideia dos quilombos, né? Ali, né, chegar até o quilombo era mais difícil que você ficar perambulando de uma cidade a outra. Mas o exército, nesse momento, ele tem pouca força, certo? Das forças armadas, exército e marinha, não havia aeronáutica nessa época, por favor, certo? A marinha era prestigiada, o exército era o primo pobre das forças armadas, muito desfavorecido. Mediante tal quadro, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que punha fim à escravidão. Efetivamente, né, a maioria dos escravos no Brasil já vinha passando por um processo de libertação. Ela só oficializa uma tendência. Apesar disso, o Brasil vai ser o último país, certo, a abolir a escravidão no Brasil. O último período, né, a abolir a escravidão no Brasil. Se você parar para pensar, de 1888 a 2020 tem quantos anos? Faz a conta aí rapidinho. Quanto tempo nós temos de abolição da escravatura no Brasil? Nós não temos 200 anos de abolição da escravatura. E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente percebe ainda uma série de comportamentos, certo? Que remontam ao escravismo brasileiro. A nossa sociedade é uma sociedade violenta, extremamente violenta, certo? E essa violência está ligada também está ligado a esse período. Muito obrigado, Fernando. Também está ligado a esse período de escravismo, né? A desigualdade marcante da nossa sociedade,
certo? A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, machista, racista. Bom, nós estamos falando de comportamentos que estão ligados ao nosso passado, né? Que estão sofrendo mudanças, felizmente, né? E as mudanças estão vindo na unha, né? Porque aquelas ditas minorias, né? Que são minoria. Por que a gente fala que é minoria se a gente for olhar quantitativamente, elas são a maioria? Hein? Quando a gente fala em minoria, negros, mulheres, né, homossexuais, né, os chamados menores, né, eles são a maioria. E por que a gente chama de minoria, se eles são a maioria, quantitativamente falando? Hum? Por que a gente chama esses grupos de minoria, sendo que, quantitativamente, eles são a maioria? Por quê? Não, eles são a minoria porque nós estamos falando em acesso. Eles são a maioria, mas o acesso que eles têm, né, a oportunidades, né, as garantias, né, são menores, certo? Quem acessa? Não, o branco, hétero, beleza? Então a ideia é essa. Então a gente chama de minoria. Por que chama de minorias se quantitativamente eles são a maioria? Porque quando a gente mede, né, quando a gente chama de minoria, nós estamos falando em relação a acesso, certo? É o acesso. Não é o quantitativo, é a qualidade do serviço, né, dos direitos, das garantias, as oportunidades que essas pessoas acessam. E essa dita as minoria, né, ela está conquistando espaço na unha. Né? Você vê que ainda tem gente que fica assim, esse povo do politicamente correto, tudo é um saco, tudo é. Claro que é. Claro que é. Essas pessoas se recusam hoje a serem submetidas a determinadas humilhações que antes a sociedade legitimava sob forma de brincadeira. Né? Então, as mulheres não estão aceitando mais serem vítimas de abuso, de piadinha machista, o homossexual está se recusando a ser vítima de chacota, certo? De piadinha escrota, promovida em sala de aula, na rua, nas brincadeiras, etc. e tal, certo? Os negros estão se recusando a se submeterem a essas desigualdades, certo? Então, não é uma questão de ser politicamente correto, é uma questão de respeitar o outro de acordo com o que o outro é e escolheu ser, ponto, certo? Então, o politicamente é chato. Não, não é chato, politicamente é o correto. Né? Então, politicamente significa respeitar o outro pelo que ele é, né? Respeitar a mulher, respeitar o negro, respeitar o homossexual e por aí vai. Certo? Aqueles, se você assistir os Trapalhões hoje, na minha época, os Trapalhões eram o que havia de mais engraçado, né? É você pegar o programa, se você assistir os Trapalhões hoje no YouTube, você vai ver quantos Trapalhões legitimavam todas as desigualdades, expunham as pessoas. Professor, você está exagerando, você está forçando a barra. Não, não estou. Não estou. Você pode achar que está exagerando, que talvez você nunca tenha sido vítima disso. Certo? Você nunca tenha sido vítima hoje. E essas pessoas se submetiam a determinadas humilhações para pertencerem a grupos, para ocuparem espaços. Certo? Isso você percebe hoje, se você olhar com cuidado. Né? Talvez você faça esforço, submeta alguns tipos de abuso, de violência psicológica, para participar de grupos, de amigos. Né? Você submeta alguns tipos de violência física e psicológica para participar de algum grupo, para estar ali, para ser aceito. Né? O politicamente correto, né, que parte da população critica, ele tem como objetivo também, né, impedir que você precise se humilhar para participar de algum grupo. Você seja aceito porque sim. Certo? E isso está ligado a esse nosso passado escravocrata também. Você consegue visualizar isso. Certo? Aquela. Tem muita gente que fala sobre racismo reverso. Né? Existe racismo reverso? Não, não existe racismo reverso. Isso não existe. Beleza? Isso é papo de branco com medo de perder espaço. Não existe racismo reverso. Certo? Não é? Pois é. É só escuta aqui, quando é que você perdeu por
certo? Não existe racismo reverso, certo? Então, por favor, não reproduza esse discurso. Não existe. Né? Ah, mas porque tem branco pobre? Bem claro que tem branco pobre. Né? Eu fui, né? Eu fui é ótimo, eu fico louco, mas eu tive uma infância de dificuldade. Eu não tive tanta dificuldade como alguns outros, mas eu tive que correr atrás e buscar. Isso não significa dizer que se eu, branco, hétero, colocasse numa posição de disputa com um negro também pobre, a tendência é quem ser escolhido? A tendência é o branco ser escolhido. É disso que nós estamos falando. Certo? Quando você prega brancos e negros pobres, a tendência é que o branco seja favorecido nessa escolha. Certo? Mas é uma discussão bem ampla que a gente vai promover mais à frente. Não há racismo reverso. Certo? Isso é conversa fiada. Certo? De branco com medo de perder espaço. Né? Eu lembro quando implementaram as cotas, alunos de um determinado colégio aí de elite fazendo manifestação reivindicando o artigo 5º da Constituição e a lei de que todos são iguais. Interessante isso, né? Bom, seguindo. Apesar da abolição da escravatura, não foi promovida a inserção dos negros de fato na participação da vida social no Brasil. A abolição da escravatura não significou que o negro fosse visto como um igual e com os mesmos direitos pela maioria da população. Tá. Então, num dia aboliu-se a escravidão, no dia seguinte estava todo mundo se abraçando, os negros ocupando os espaços, né, de trabalho, né, andando de mão dada com brancos na rua, tomando cerveja nos botecos, como se nunca tivesse esse... Claro que não, né? Até hoje a gente está vivendo esse processo. Se não ficar bom, falar disso, né? Até hoje. Esse processo de integração, de fato, até hoje a gente vive isso. Né? Não é porque aboliu a escravatura que o negro passou a ser visto como um igual pela maior parte da população brasileira. Tanto que o que o governo está fazendo? O governo está abrindo as portas para os imigrantes. Né? Os imigrantes cada vez mais chegando no Brasil com o objetivo de embranquecer a população brasileira. Certo? Então não é porque a gente aboliu a escravatura que o negro passou a ser visto como um igual no Brasil. Importante perceber isso. Tem um trecho do livro do Florestan Fernandes, aqui tem a obra, se alguém quiser ver, né, da onde foi retirado esse texto, recomendo, né, quando for disponibilizado o slide, que você clique aí e leia esse textinho. Diz aí, ó, vamos ler o trecho. Florestan Fernandes é um dos grandes pensadores do Brasil, certo? Em um livro clássico chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele foi o centro do problema. A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida do trabalho. Essas facetas da situação imprimiram à abolição um caráter de uma expoliação extrema e cruel. Ou seja, os negros foram libertos. Tá bom. E agora? E agora? Vou trabalhar onde? Eu vou morar onde? Eu vou comer o quê? E aí você vai ter a busca dessa massa, desse contingente, certo? Para as chamadas periferias, para o alto dos morros, você começa a ter a construção das favelas, não é? Essa massa vai sendo deslocada para fora do centro, né? Para as margens do centro, porque nada foi feito além da abolição que lhes garantisse acesso, certo? E a consequência disso a gente vê até hoje. A consequência disso a gente vê até hoje, certo? Ai, vamos botar aqui. Ai, tem branco pobre. Claro que tem, mas quando você olha para a periferia, o que, que você vê? Né? Quando você olha para os mais pobres, o que, que você vê? Você não vê branco, em sua maioria. Né? Vê? Você não vê branco, em sua maioria. Por isso, as políticas, né, de compensação, vamos dizer assim, não é? De correção dessa
dessa violência produzida ao longo da história do Brasil, elas são necessárias. Elas são necessárias, certo? São fundamentais para que a gente promova essa redução, né, dessa desigualdade social. Por isso que é importante apoiar essas causas. Não, quando você apoia essas causas, você não está abrindo mão de benefícios para você. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de correção, certo? É porque isso é construído, né? Isso é construído. Isso é histórico, né? De repente, se você conversar com, se você tiver acesso a seu avô, a bisavô, você pode perceber nele discurso a gente mesmo, nós mesmos, certo? Nós temos que estar o tempo todo nos fiscalizando e nos vigiando, porque a gente, eu mesmo, certo? Outros professores, pessoas que se dizem contra o racismo e antirracista, que não basta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, mas eu sou fruto de uma geração da década de 70 que viveu, né, o final da ditadura, onde o discurso racista, machista, homofóbico era muito presente. Eu estou aqui tentando discutir com vocês, né, tentando apresentar essa realidade para vocês. Talvez um professor negro pegue essa minha fala e fale, nossa, ele foi racista aqui, isso aqui que ele falou podia ter um outro direcionamento, um outro apontamento, porque eu não vivi essa discriminação, né? Quem é que pode falar de feminismo? Mulher. Quem é que pode falar de homofobia? O homossexual. Quem é que pode falar de racismo? O negro, porque são eles que vivem isso cotidianamente. Eu sou homem branco e hétero, eu não vivo essa violência que eles vivem, certo? Então, por mais que eu me esforce para não ser machista, racista, homofóbico, mas que eu me fiscalize, em algum momento eu posso reproduzir um comportamento ou um discurso desse tipo de como é que eu vou colocar? Esse comportamento escroto, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que se fiscalizar o tempo inteiro, o tempo todo, para reduzir esse tipo de comportamento, para até conseguir eliminá-lo, certo? Percebe? Então, é muito difícil, porque a gente está falando de construção da pessoa, né? Eu cresci ouvindo esses tipos de comportamento e você não elimina isso de uma hora para outra. É claro, eu não vou me esconder atrás dessa desculpa. Ai, porque foi uma construção, então eu falei porque sim. Não vou me esconder por trás disso, mas é preciso, para você produzir essa mudança, é preciso reconhecer que você pertence e participa a esse tipo de comportamento, né? Para que você possa, então, negar esse tipo de comportamento e passar, a partir daí, a se fiscalizar, certo? Para não reproduzir, se é que você decidiu ser antirracista, né? Antimachista, anti-homofóbico, né? Então, não é tão simples, mas é um trabalho, né? É um esforço que deve ser desenvolvido. Deve ser desenvolvido. A gente não deve minimizar esse tipo de comportamento, certo? Então é importante observar isso. Então as pessoas quando julgam, como você colocou, Fernando, né, como pode acordar para determinar algo a alguém, está ligado a essa construção social que a gente está brigando para desconstruir, certo? E a gente desconstrói quando? Apontando o dedo. Apontando o dedo, certo? Apontando o dedo, né? Chamando a atenção, né? Chamando a atenção. Ó, você foi racista. Não, você foi machista. Né? Esse discurso seu é homofóbico. Né? A gente vai passar por antipático. É isso que as pessoas falam, esse politicamente correto, você é muito chato. Não, sou. Hoje eu sou. Se tiver para combater isso, tiver que ser chato e antipático, eu serei. Né? A pessoa faz uma piadinha tosca, qual a graça da piada? Não entendi a piada. Né? Essa piada é racista. Credo, é só uma piada. Não. A piada reforça esse tipo de comportamento, certo? A piada reforça. A piada, a brincadeira, em muitos dos casos, é uma forma de você dizer o que você quer. Aí você disfarça de piada, mas você já mandou o seu recado, né? Você já proferiu a sua agressão, né? Você já proferiu a sua agressão. Pois é, né? Por isso que a gente combate. Por isso que a gente combate. Por isso que é importante entender esse processo,
né, de escravismo, abolicionismo, para entender o hoje, né, essa desigualdade social e toda essa discussão que existe em torno, por exemplo, das cotas. Né? Por exemplo, das cotas. Certo? Se você olhar a pressão, né, social sobre, você tem visto mais profissionais, né, negros ocupando espaços. Né? Ocupando espaços. Na televisão está muito claro, né? Jornalistas, apresentadores, certo? Hoje, né, o número ainda é pequeno, mas se você pegar hoje, pegar a TV da década de 80, o aumento é brutal. Né? Se for comparar. Né? Os papéis que os negros ocupam nas novelas, por exemplo. Na década de 80, os negros geralmente eram empregados domésticos. Né? Hoje você já vê negros ocupando posições nas novelas, vamos dizer, o que nós estamos falando, né? Sociais diferentes. Mas na década de 80, não. Então você reforça esse tipo de desigualdade via imagem. Né? Via imagem. Eu dou sempre esse mesmo exemplo, geralmente. Né? Você reforça, se eu falar em árabe, você pensa em homem-bomba. Então, todo árabe você faz relação a terrorista. E não é verdade. Mas isso está construído no imaginário das pessoas. Né? É esse mesmo imaginário de que o homem branco hétero é superior ao restante. Esse mesmo, o imaginário que esse restante, boa parte desse restante aqui, ó, certo? Reproduz esse discurso. E isso é muito louco. Olha o poder do discurso. Né? Isso é muito louco. Né? Você vê mulheres defendendo esse discurso machista, né? Negros defendendo esse discurso racista. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Certo? Por isso que a gente tem que estudar. Ser crítico. Ser crítico não significa falar mal da coisa o tempo inteiro. Ser crítico é ter a capacidade de ler, entender e elaborar uma opinião. Uma crítica pode ser positiva ou negativa. Por isso que a gente tem que estudar. Certo? A gente precisa ler, estudar o tempo inteiro. Se é que a gente está incomodado com esse mundo que a gente vive. Né? Beleza? Mas podemos seguir? Se alguém quiser se manifestar, né? Tá, a Fernanda está se manifestando bastante. Parabéns, muito obrigado, Fernanda. Né? Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Beleza? Bom, a gente vai voltar a falar desse assunto. Né? A gente está separando por blocos, mas a gente vai ter que juntar tudo isso daqui a pouco. Né? Então, a abolição não produziu a integração do negro à sociedade brasileira. É importante perceber isso. Né? E a gente tem impacto disso hoje. Hoje ainda. Certo? Beleza? Isso aí. A política externa no Brasil. Né? E o declínio do Império. A pacificação e consolidação interna ocorreu via aliança entre os setores grandes proprietários, grandes comerciantes e a alta magistratura. É tipo assim, com o Supremo e com tudo. Não resisti. Certo? Não resisti. Pacificação, né? O fim das revoltas, né? O controle das revoltas, rebeliões que aconteciam no Brasil, né? A consolidação interna com a conciliação entre liberais e conservadores, né? Para pôr fim a essas manifestações, para que eles pudessem, então, garantir os seus privilégios, os seus interesses. Certo? Então você vê que a elite brasileira se reúne, se concilia e ela, de cima para baixo, né? Produz uma aliança. Certo? Essa conciliação permitiu a coesão, ou seja, acabamos de falar sobre isso, de interesses, a monarquia e a unidade territorial, certo? E a baixa representatividade popular. Percebe que a massa, o povo, ele não participa. O mundo que essas pessoas aqui acreditam, em sua maioria, é um mundo transmitido por esses indivíduos, certo? É um mundo transmitido por esses, certo? Tipo assim, Luciano Huck. Tem gente que acredita que Luciano Huck é bonzinho que ajuda pobre. Ou não tem? Tem gente que acredita que o Silvio Santos é bonzinho que ajuda pobre. Ou não tem?
Tem gente que acredita. É porque ele vê na TV. Né? É o que ele vê na TV. É o que o meio de comunicação faz o tempo inteiro. Ele cria heróis. Né? Ele cria heróis. Nós estamos falando de um país onde a dependência entre quem não tem nada ou muito pouco ela é absurda em relação a quem tem tudo. Né? Essa minoria que detém o poder nas mãos. Certo? Bom, a relação com a Inglaterra era de dependência econômica, via tratados e empréstimos. Mas a crise entre os dois países ocorreram devido às tensões entre o discurso, entre aspas, bem grandes aí, humanitário inglês. Qual é o discurso humanitário em inglês? Por que o humanitário está entre aspas? Porque a Inglaterra, de repente, começou a se preocupar com o escravismo no Brasil. Oh. Então agora, nesse momento, né, século XIX, a Revolução Industrial, o capitalismo, a Inglaterra passou a se preocupar com a condição dos escravos, né, na América. Nós estamos falando do Brasil aqui especificamente. Esse é o discurso humanitário inglês, né, pró-abolição. E o interesse da elite agrária. Né? Haja vista que escravo é mercadoria e não consumidor. Então a Inglaterra quer a abolição, né? A nossa elite quer manter a escravidão. E vai haver uma tensão entre esses dois grupos. Mas isso vai ficar para a próxima aula.